A Convenção Constitucional do Chile encerrou seus trabalhos com a entrega da nova Carta Magna, que será referendada pelo voto popular. Após um ano de debates, os 155 constituintes divulgaram um novo texto constitucional com 178 páginas, 388 artigos e 57 normas transitórias. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Laís Abramo, que é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Boa noite, Laís. Tudo bem? Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. É um prazer falar com vocês também e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Laís, a gente já havia conversado outras vezes aqui no Revista Brasil TVT sobre o processo constitucional chileno, depois teve eleições no Chile, mas agora o texto está pronto, foi entregue. Qual o próximo passo agora com o povo chileno para votar essa nova Constituição, Laís? Traz para a gente esses aspectos, o que foi discutido esse ano de debate, o que tem de positivo, o que tem de negativo, para esclarecer para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Brasil Atual. Então, exatamente como você disse, Cosmo, no início, a Constituição tinha, a Assembleia Constituinte, chamada de Convenção Constitucional, tinha 9 meses que poderiam ser estendidos por mais 3, ou seja, um ano, exatamente no dia que completava um ano da sua instalação, ela entregou o texto final aprovado, né, pela Convenção, pelos constituintes, para o presidente Gabriel Boric. O próximo passo, como você disse, é o plebiscito, o referendo, né, que está marcado para o dia 4 de setembro. E agora eu acho que uma das grandes questões que está colocada é todo um processo de maior informação sobre o conteúdo da proposta aprovada, né? É interessante assinalar que todas as sessões da Constituinte elas foram transmitidas ao vivo, então a população teve condição de acompanhar os debates, muitos artigos, muitas discussões nos meios de comunicação, mas, claro, agora está o texto pronto, é um texto denso, né, com vários artigos, e por parte do governo está sendo feita uma campanha muito interessante de esclarecimento, que inclui, por exemplo, a instalação de telões ao longo do país, para, por exemplo, nos estações de metrô. Eu tenho aqui, deixa eu só ver aqui a minha anotação, exatamente o número, são 100 telões instalados em diversos pontos do país, incluindo, por exemplo, estações de metrô, um lugar de ampla circulação, que incluem código QR, onde as pessoas podem baixar o texto completo da Constituição. E telões onde vão passando também, a cada 2 minutos, artigos, principalmente do primeiro capítulo, que são dos princípios de direitos fundamentais. Então, eu acho que isso é muito importante para que haja efetivamente um voto informado, e é uma coisa complexa, porque se trata de ou aprovar na totalidade ou rejeitar na totalidade, né? Em relação aos conteúdos, tal como a gente realmente teve a oportunidade de conversar aqui em outro momento, né? Eu me lembro que eu dizia que eu tinha alguns pontos que eram uma grande expectativa, como por exemplo, a possibilidade de eliminar o que era, digamos, a espinha dorsal da Constituição de 1980, que era a ideia do caráter subsidiário do Estado. Ou seja, o Estado, na Constituição de 1980, está, né, porque definido, ele não está definido como um garantidor dos direitos, e sim da população. E sim a ideia de que o Estado só deve entrar onde a iniciativa privada não dá conta, inclusive educação, saúde, habitação, previdência social, proteção social em geral, né? Então, isso, acho que é importante também assinalar que a Constituição atual, ela sofreu transformações ao longo dos 30 anos de democracia, né? Nunca houve uma Assembleia Constituinte, porque a direita bloqueou isso o tempo inteiro, né? Inclusive através de maiorias artificiais, como, por exemplo, os senadores biônicos, mas houve uma série de reformas importantes, entre elas a última, assim, bem importante, que foi em 2005, durante o governo do presidente Lagos, que foi acabar justamente com os senadores biônicos e com a tutela militar sobre o Estado, né? Mas permanecia
muitas coisas, entre elas essa espinha dorsal, que era o caráter subsidiário do Estado. E isso, a proposta da nova Constituição, do meu ponto de vista, elimina totalmente ao afirmar a ideia. Isso é muito interessante, porque a ideia não só de um Estado democrático de direito, mas de um Estado social, democrático e social de direito. Então, ela afirma claramente, né, a ideia é que o Estado tem que ser o garantidor do direito à educação, à saúde, à proteção social, à previdência social, ao trabalho decente e ao tempo livre, que me pareceu muito interessante. Estamos aqui na TV dos Trabalhadores, então acho que essa parte, né, do direito ao trabalho, eu acho que tem que ser ressaltada também. E institui novos direitos, como, por exemplo, o direito ao cuidado. É um tema que é extremamente importante, e que na época da pandemia, inclusive, se tornou muito mais visível a sua importância. Se estabelece o direito ao cuidado, o direito à água, que é uma coisa também central no Chile, em que você tinha uma propriedade, os direitos privados à água. Agora é um direito público e universal, né? Então, eu acho que a gente pode falar mais eu não quero falar muito, porque eu sei que vocês têm perguntas e o tempo aqui acaba passando rápido, mas eu acho que esse, para mim, é um ponto fundamental. Realmente, se aprovada, ela vai terminar com isso. A outra, e também define a República, a democracia como paritária e inclusiva, né? Coisa que também eu acho que a gente pode falar um pouco mais. Aqui eu destacaria a questão de gênero, a questão dos povos indígenas, que houve realmente avanços muito importantes nesse texto. Perfeito. Laís, eu acho que se você quiser continuar nesse tema, porque eu inclusive lhe perguntar sobre isso, a Constituição, essa nova proposta, ela traz uma palavra que eu acho que você pode explicá-la também, que tem a ver com essa paridade, com essa, que é o plurinacional, né? Que leva em consideração as populações indígenas do país. E também sobre a paridade de gênero nos poderes, né? Que é um fator, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma eleição onde a Constituição aqui no Brasil coloca que as candidatas mulheres têm que ser 30%, mas a gente ainda não alcança esse número de eleitas, por exemplo. Eu acho parece bastante avançado que se coloque uma paridade, né? Inclusive, os constituintes foram eleitos em paridade, né? Esse processo na elaboração desse documento já foi em paridade. Então, se você pudesse falar sobre esses dois temas, da plurinacional e sobre a paridade, já continua aí na toada que você estava. Perfeito. Vou começar, então, pelo tema da paridade. Como você disse exatamente, quer dizer, eu acho que a gente já dizia, né, que essa era uma característica muito inovadora e parece que inédita da Constituinte, que tivesse sido uma Constituinte paritária. Isso reflete justamente o processo que tornou possível essa Constituinte, que tem a ver com o estallido social, né, de 2019, tem a ver também com um enorme avanço da agenda de gênero no país nos últimos anos. Então, é interessante também, quer dizer, a paridade foi alcançada e, inclusive, havia um mecanismo de ajuste, né, na regra da votação, e esse mecanismo de ajuste teve que ser usado para garantir que os homens tivessem 50%, porque pela votação popular as mulheres tiveram mais que 50%. Então, isso é muito interessante. Se criou um grupo feminista, que inclusive transversal a diversos partidos, né, que tinham constituintes, e os avanços foram muito importantes, como você disse, quer dizer, está definido como uma república paritária, uma democracia paritária inclusiva. Então, ele vai muito além da questão das cotas nas candidaturas, quer dizer, se diz o seguinte: todos os órgãos colegiados do Estado. O que se entende por órgãos colegiados? O Congresso, né, que na proposta estaria formado por uma Câmara que se chama Câmara de Deputados e Deputadas, na própria denominação, e por uma Câmara de Regiões, que equivale ao Senado, né? Então, o que está definido é que o resultado das eleições tem que ser paritário. Quer dizer, essa composição que
houve na convenção, ela tem que se reproduzir. A partir de agora, se esse texto for aprovado, a metade dos deputados, dos senadores, dos vereadores tem que ser mulheres. Então, acho que isso realmente é muito importante. E também na proposta do sistema judicial, também se fala primeiro de incluir uma perspectiva de gênero e interseccional em todos os processos judiciais, né? Claro que isso não está definido na Constituição o que é exatamente perspectiva de gênero, é algo que tem que ser trabalhado, né, de maneira posterior, e nos órgãos colegiados do Judiciário também ter paridade de gênero. Acho que isso são avanços extremamente importantes, né, e que refletem justamente toda uma luta. Em relação à plurinacionalidade, sem dúvida, esse é outro ponto, inclusive um ponto bastante polêmico, né? Tem setores atualmente da sociedade que estão da direita, principalmente, e também de centro, que estão, inclusive, fazendo uma campanha fortíssima pela rejeição da Constituinte, e um dos temas mais polêmicos é o tema da plurinacionalidade. Bom, já na convenção se chegou à ideia dos 17... Aqui em espanhol se diz escaños reservados, ou seja, uma cota de 17 constituintes que tinham que ser dos povos indígenas, de acordo à representação, né? São 9 povos indígenas reconhecidos pelo Estado, o maior deles é o Mapuche. Então, isso foi muito importante. Vocês lembram que a primeira presidenta da convenção foi uma mulher indígena, né? Isso teve um simbolismo político enorme de resgate do reconhecimento da importância dos povos indígenas no país. E então a Constituinte agora, a proposta da Constituição, ela define a plurinacionalidade, que o Estado chileno é plurinacional, ou seja, reconhece como constitutivos da cidadania chilena do país os povos e nações originárias, sem que, evidentemente, isso ameace a unidade do Estado, a unidade territorial, né? Tudo isso está preservado no texto constitucional e reconhece direitos como, além dos escaños reservados, né? Direito aos direitos individuais e coletivos, direito à terra, direito à autonomia, direito à língua, né? Às diversas línguas indígenas, que não é apenas uma, a espiritualidade e a cosmovisão indígena, e, inclusive, reconhece a autonomia de determinados territórios indígenas, né? Como no caso do Brasil, as reservas, né? Seria algo parecido, e, inclusive, reconhece o respeito ao sistema de justiça dos povos indígenas, desde que se respeitem os direitos fundamentais definidos na Constituição e os direitos fundamentais também definidos nos outros tratados internacionais assinados pelo Chile, né? Então, isso realmente é outra marca muito importante, tanto do processo constituinte, né, como da proposta de Constituição que está agora, que vai ser submetida a esse referendo. Laís, você tocou num ponto importante no começo da tua intervenção, né, sobre nos pontos estratégicos do Chile, estações de metrô, QR Code, as pessoas conseguem ter acesso à informação dos trechos da nova Carta Magna. Mas como é que está o clima entre a população chilena? Que você trouxesse para a gente esse clima, porque, como você bem falou, ou se aprova na totalidade ou reprova na sua totalidade. E aí volta à Constituição antiga, né? Como é que está esse clima aí em relação à aprovação do texto da nova Carta Magna? Então, isso aí é super importante esse ponto, Cosmo, porque vocês lembram na Constituinte de 88, no Brasil, o resultado do que foi definido pelos constituintes era o que estava definido. Essa questão do referendo, na verdade, vocês lembram que a Constituinte, a convocação do processo constituinte foi possibilitada por um acordo assinado pelos partidos no dia 19 de novembro de 2019, no momento talvez mais álgido do estallido social, como uma proposta de uma saída institucional para aquela situação. E a direita, nesse momento, foi uma negociação política entre os diversos partidos,
o presidente Gabriel Boric, inclusive, teve uma atitude muito corajosa naquele momento, porque apesar de que o seu próprio partido não estava de acordo com a assinatura do acordo, ele assinou. Eu acho, do meu ponto de vista, foi uma atitude muito visionária dele, né? Mas a direita tentou estabelecer certos bloqueios, né? Um deles era a necessidade de uma maioria de 2/3. Isso também é importante dizer, porque para os que hoje questionam a legitimidade desse texto, tem que lembrar que cada palavra foi aprovada por 2/3, não maioria simples, maioria de 2/3. Isso foi uma imposição da direita que achava que ia ter pelo menos 1/3 e poderia bloquear uma série de questões, né? E a própria ideia do referendo também foi uma das questões que foi posta pela direita. Então, é isso que você falou. Se o rejeito, né, o rechaço, se o rejeito ganhar no dia 4 de setembro, volta à Constituição de 80, né? E hoje o que se pode observar é um intenso debate político, né? Inclusive as pesquisas realizadas hoje de opinião estão dando uma maioria para o rejeito, para o rechaço, né? Então, esse é um tema, tem gente que questiona, mas enfim, as pesquisas que estão hoje circulando no país, uma que saiu, inclusive, acho que a semana passada, o começo dessa semana, dava um 53% para o rechaço e um 35% para para a aprovação. Então, esse é um debate, por isso também que eu acho, inclusive, o tema de discussão, né, importante no momento, uma série de críticas, existem inclusive certas pessoas que dizem não, o processo tem que continuar depois do dia 5 de setembro. Bom, óbvio, tem que continuar no sentido de que a gente sabe que a Constituição é uma carta magna e que uma série de direitos e de questões que estão lá definidas depois tem que ser regulamentadas através de leis, né? Então, nesse sentido, continua. Mas, evidentemente, o dia 4 de setembro é o ponto final desse processo, no sentido que vai definir ou se aprova esse texto como ele está, ou se volta à Constituição de 80. Uhum. Né? Laís, você está colocando essa situação e de como está o âmbito agora. Eu queria trazer uma questão econômica para a gente colocar nesse encaldo, que é: o Chile vive agora uma inflação bastante preocupante, né? Pelo que eu li, é a pior inflação dos últimos 30 anos. Guilherme Boric, presidente do país, também com a popularidade ferida, já caindo na popularidade. A senhora consegue avaliar que esses elementos têm influenciado nessa decisão da população de votar ou não a favor dessa Constituinte, ou são temas paralelos que de fato não se interligam? Não, eu acho que está tudo relacionado, né? Eu acho que também a gente tem que lembrar que a temporalidade do processo foi alterada pela pandemia. O plebiscito que foi realizado em outubro de 2020 deveria ter sido realizado em 6 meses antes, e não foi por causa da pandemia, né? Que foi uma decisão correta, porque realmente antes do processo de vacinação, etc. Então, de alguma maneira, isso deveria ter sido terminar o processo constituinte antes da eleição presidencial do ano passado, né? Agora, eu acho que tudo isso está relacionado. Eu acho que o Chile vive uma situação difícil, como acho que todos os países da América Latina, sem dúvida, que tem a ver ainda com os efeitos da pandemia, tem a ver com uma situação de crise econômica também, né? Então, acho que, e é verdade isso, a popularidade do presidente Boric caiu. Ela, pela última pesquisa, ela está em 58%, perdão, está em 36% apenas, né? Então, eu acho que isso tem a ver com uma série de fatos. Bom, tem a ver também com, a gente tem que lembrar que o candidato de extrema-direita, que foi derrotado pelo Boric, não era era um candidato de extrema-direita, né? Pinochetista, assumidamente pinochetista,
e que foi derrotado por uma ampla maioria, mas que tem uma força no país, né? Então, eu acho que aqui o que acontece é que essa proposta de Constituição, ela, na verdade, ela está alterando de maneira bastante profunda, primeiro essa ideia, como eu falei, do Estado subsidiário, e depois está tocando em pontos que são muito sensíveis. Essa questão do reconhecimento efetivo dos povos indígenas, dos seus direitos, é algo que afeta muito uma visão mais conservadora, né? Tem outros temas, como, por exemplo, o direito ao aborto, que está colocado, ao reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, é muito mais amplo, né? Então, aí também tem uma grande campanha de fake news, uma enorme campanha de fake news, deturpando os sentidos do que está colocado na proposta de Carta Magna. Então, eu acho que sim, essas coisas estão relacionadas, e eu acho que a gente vai ver agora, né? Evidentemente, eu não tenho a menor ideia de qual vai ser o resultado do plebiscito, mas vai se ver agora uma tremenda disputa, já está acontecendo, uma tremenda disputa entre os que são a favor e contra essa proposta de texto constitucional, né? Tá certo, então a gente vai seguir acompanhando esse tema. Dia 4 de setembro, então, plebiscito, população chilena vai às urnas, e a gente com certeza vai tornar a falar disso aqui no Revista Brasil TVT. Falamos com Laís Abramo, que é doutora em Sociologia pela USP. Laís, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês e boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Abraço, Laís.